Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, nós acabamos de assistir à sessão de abertura dos trabalhos legislativos desse ano, ocorrida há instantes no plenário da Câmara dos Deputados. Eu quero dizer a todos e a todas que nos ouvem nesse momento, senadora Lides, nós que estávamos juntas acompanhando a sessão, que eu nunca vi, senador Vicentinho, uma sessão de abertura dos trabalhos legislativos tão desprestigiada e tão pouco participativa como a que nós vimos no dia de hoje. Agora, não poderia ser diferente diante da situação pela qual passa o país. Nós temos à frente da Presidência da República um cidadão, um presidente, que não tem sequer o respeito da nação brasileira. Um presidente da República, segundo a última pesquisa divulgada no Brasil, pesquisa divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, pesquisa do Datafolha, um presidente que continua com baixíssimos índices de aprovação. Mais de 70% da população brasileira continua desaprovando o governo de Michel Temer. Apenas 6%, senador Vicentinho, 6% somente consideram o governo do presidente Michel Temer bom. E o reflexo disso nós não vemos apenas na rua, nós vemos aqui dentro do Congresso Nacional, um plenário esvaziado, um presidente que não tem condições políticas de fazer a abertura do ano legislativo, que mandou para o seu lugar um ministro que tem sido pouco falado pela imprensa brasileira, mas um ministro, eu aqui me refiro ao ministro Padilha, que responde a processo, que também está denunciado, mas como o presidente Michel Temer, ele foi beneficiado com as decisões, as duas decisões do plenário da Câmara dos Deputados ano passado, que livrou Michel Temer de um processo e, portanto, manteve o presidente Michel Temer no poder. E, lamentavelmente, o que nós vimos da mensagem encaminhada pelo presidente da República ao Congresso Nacional, um monte, e digo isso com muita tranquilidade, um monte de mentiras, senador Requião. Dizer que o ano de 2017 foi um ano positivo? Foi um ano positivo para ele, que escapou de duas denúncias no plenário da Câmara dos Deputados, mas não foi um ano positivo para a população brasileira. Dizer que a sua política está recuperando os empregos, isso não é verdade. O que está acontecendo é que a população brasileira, o povo brasileiro, homens e mulheres, são trabalhadores, são lutadores e estão arrumando ocupação, abrindo carrinho para vender comida na rua, para fazer cachorro-quente, pipoca. É isso que a população brasileira está fazendo, se ocupando. Não está conseguindo emprego de carteira de trabalho assinada, não. Pelo contrário, os que já têm emprego com carteira de trabalho assinada, esses estão perdendo esses empregos e estão sendo substituídos em vagas precarizadas, criadas com a nova legislação trabalhista. Sem carteira de trabalho assinada, são os tais intermitentes. São recontratados dessa forma, de forma precária, como intermitentes, como autônomos exclusivos. E os senhores e senhoras, nossos colegas, cadê os senadores que só votaram a favor da reforma trabalhista porque tinha um acordo com Michel Temer que ele vetaria e mudaria alguns termos da lei? Pois bem, a medida provisória vai vencer daqui a alguns dias. E o que disse o presidente Rodrigo Maia da Câmara dos Deputados? Rodrigo Maia disse que não vai permitir a aprovação da medida provisória que muda a reforma trabalhista, porque não fez parte do acordo com Michel Temer e a Câmara dos Deputados. Enfim, então foi essa a sessão que nós vimos. Mas o pior de tudo, tiveram a petulância de coroar a sessão de abertura falando da necessidade, da urgência da aprovação da reforma previdenciária. E ainda mentindo para a população brasileira, as palavras de Rodrigo Maia, dizendo que não vai atingir o trabalhador que ganha um salário mínimo, que não vai atingir a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Ele mente, porque essa reforma da Previdência que está sob a mesa atinge exatamente essas pessoas, atinge as mulheres, operárias, comerciárias,
secretárias que conseguiram, ao longo dos anos, com muita luta, ter o direito a se aposentar 5 anos antes, como um reconhecimento à tripla jornada de trabalho. É isso que eles querem acabar, porque consideram isso privilégio? Consideram? Por que não acabam com o teto? Por que não instituem imposto para grandes fortunas? Por que não instituem imposto para distribuição de lucros e dividendos no Brasil? Isso não. E querem convencer o povo, chamando representantes do mercado financeiro para chamarem os deputados para votarem a reforma previdenciária. Eu aqui quero falar da minha opinião sobre o futuro da reforma previdenciária. O futuro próximo, ela continuará dentro da gaveta, senadora Lídice, porque eu não vejo os deputados votando essa reforma previdenciária, senador Requião. Eu não vejo os deputados votando isso, não porque eles sejam contra, pelo contrário. Senador Hélio José, eles vão votar a favor, não agora, só depois que acabar as eleições. Não vão votar agora porque tem medo de perder o voto do povo, por isso não votarão. Mas o povo que saiba quem são os partidos que estão ao lado do Temer, quem são os parlamentares que estão ao lado do Temer querendo enganar a população, vão deixar em banho-maria a reforma previdenciária para, assim que acabar as eleições, aprovarem, darem uma facada, darem uma facada nas costas do povo brasileiro, homens e mulheres trabalhadores. Mas é esse o início do ano. Portanto, senhor presidente, eu, lamentavelmente, não tenho tempo suficiente, mas amanhã voltarei à tribuna para falar de um outro aspecto do governo, que trabalha para retirar os direitos do povo, mas para dilapidar o patrimônio público. Agora estão querendo entregar a nossa Embraer, eu digo nossa Embraer porque foi o governo brasileiro que construiu a Embraer, como foi o governo brasileiro que fez da Petrobras a potência que é. Está querendo entregar a Embraer para a Boeing. Está destruindo a Petrobras, abrindo leilões de petróleo, mesmo na área de pré-sal, onde o Estado brasileiro será o maior prejudicado. E a venda da Eletrobras. Agora, Senadora Vanessa, já concedemos 4 minutos para concluir. Um minuto. Agora mesmo, daqui a 3 dias, no dia 8, 3 dias, está marcada a reunião do Conselho de Administração da Eletrobras. Para quê? Para pôr em liquidação as empresas distribuidoras de energia que são as subsidiárias da Eletrobras, inclusive a Amazonas Energia. Daqui a 3 dias, nós entramos com uma ação na Justiça para barrar essa reunião. E eu amanhã voltarei para falar sobre isso, porque privatizar a Amazonas Energia, as distribuidoras, privatizar a Eletrobras significa acabar com os programas sociais de energia nesse país, significa acabar com a possibilidade de abastecimento dos estados da região norte. Senador Vicentinho. Então, eu volto amanhã para falar disso e também para falar, lamentavelmente, dessa condenação absurda do ex-presidente Lula pelo TRF4. Uma condenação combinada, injusta e ilegal.